Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 11, 3. No domingo passado eu preguei num salmo. Quem foi? Lembra que salmo foi? Errou. Vocês não lembram mais não. Foi o Salmo 26. Muito bem. Vamos lá. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos ler comigo aqui. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta. Então mantenha aí a sua Bíblia aberta. Eu percebi na gravação que eu vi dias atrás que gravou também o cara passando aí com seu carro fazendo propaganda. Nós temos acompanhantes nessa gravação, né? Pode sentar, irmãos. O fundamento dos justos. Talvez seja difícil de vocês entenderem, né? A Bíblia usa algumas linguagens aqui que não é nosso costume entender. Fundamento, justo, essas coisas. O pastor tem que sempre repetir para que nossas mentes localizem bem essas palavras e a gente possa entender à luz da Bíblia. É tão bom, irmãos. Sabe que a coisa mais bela que tem para nós é escravizar nossa mente na palavra. Pegar, eu não quero, mas eu vou fazer. Sabe como a gente treina a mente da gente? Eu tenho várias áreas na minha vida, eu tenho dificuldade de fixar a atenção. Então eu tenho que orar e pedir, Deus me dá graça. Tá? Às vezes você está lendo a Bíblia, né? E você está lendo, de repente, seus pensamentos estão em outra coisa, né? Acontece isso? Bem, acontece comigo, não sei com vocês. Então a gente puxa o pensamento e cai de volta, escraviza o pensamento ali. E nesse salmo é importante saber o que Deus está querendo nos ensinar aqui, né? E, irmãos, eu tenho procurado, lutado para trazer coisas que nós estamos precisando saber. E o momento é esse, nós estamos vivendo dias perigosos. Eu já falei isso tanto que os irmãos já, pastor só fala isso. Mas quando uma coisa é tão importante, a gente repete, né? Repete. Dias em que o fundamento dos justos está sendo procurado por Satanás para esmagar, destruir. O que aconteceu foi que Davi, naquele tempo, lembra de Davi? Você lembra da história desse grande homem? Por favor, estou falando de Davi por causa do meu nome não, viu, por favor. Ele era filho de Jessé, eu sou filho de Raimundo e Rosa. Não esqueça do meu nome aqui. Vamos lembrar desse grande homem aqui chamado Davi. E Deus escolheu para ser o rei. Na realidade, foi o primeiro rei. Porque Saul não foi chamado por Deus, foi chamado pelo povo. Tá? E Deus permitiu, queridos irmãos, porque por anos Davi fosse perseguido vorazmente por Saul. Saul era um homem ganancioso, ele era um político, ele queria um reino para si, ele queria que... igualmente políticos ditadores fazem, né? Nós queremos o reino para nós, vamos tomar isso aí. É próprio do coração maligno do homem, né? De querer o poder, de querer dominar sobre o povo. Saul era desse tipo. E quem pusesse na frente dele, ele mataria. E Davi foi um perigo para ele, né? Porque ele percebeu que Deus havia chamado Davi para ocupar o lugar dele. Então ele começou a perseguir, porque ele matar mesmo. E foi a mão de Deus que evitou que Davi fosse massacrado por Saul. Olha, irmãos, o que fez Davi fugir? Porque ele fala mesmo, que ele ficou igual pulga. Os irmãos já viram o que pulga faz? Você vai aqui, ele pula ali, né? A pulga faz isso. Né? E o que acontece? E o que aconteceu? Foi que Davi fugia de Saul. Ele tinha medo? Não.
Ele era um homem valente, Davi era um homem, Deus deu poder. Você lembra que ele enfrentou Golias? E duas vezes, Davi teve oportunidade de ouro para matar Saul. Contado ali, capítulo 24 de 1 Samuel, depois no capítulo 26. Duas oportunidades, e ele não matou. Sabe por quê? Porque ele tinha um respeito por um homem que estava à frente no reinado. Falou, não vou matar. Ele é rei, e Deus ungiu para ser rei, então não vou fazer isso. Então, irmãos, isso é o viver de quem? De um justo. Os irmãos estão percebendo? Nós estamos tratando aqui de justiça basicamente na prática. Quem é o crente? Quando eu vejo pessoas falando, eu sou crente, mas a vida é errada. É de mentira, de desonestidade, tá? De avareza. Você sabe que aquela pessoa nunca foi justificada. A gente não é salvo porque vive uma vida de justo. Nós somos salvos porque Deus nos justificou. Foi a obra de Cristo na cruz que nos justificou. Mas é de se esperar que a pessoa que foi justificada vai viver como justo. Você lembra de Romanos capítulo 1, versículo 17? De fé em fé, o justo viverá da fé. Então os irmãos estão percebendo? O justo viverá. Então você pode esperar que uma pessoa que é crente não viva como justo, irmão. É terrível. A Bíblia chama isso de escândalo. E o lugar dos escandalosos é no inferno. Os irmãos já sabem disso. Tem os ímpios lá fora. Tem muitos ímpios que nem fazem escândalo, mas a vida é de ímpio. Mas o escândalo normalmente é feito no meio evangélico. Tá? Pessoa que diz que é crente, mas vive escandalizando o evangelho. Isso agrava-se, irmãos, demais, porque profana o nome de Deus. Né? Davi mantinha sua vida justa. Era coisa de Deus, manter justiça. Tá? Teve oportunidade de ele cometer erro? Teve. Lembra aquela vez que ele queria matar um fazendeiro completamente, porque o homem não quis. Ele cuidava. Onde Davi ia com seus soldados, se ele estivesse numa fazenda, ele protegia a fazenda. Tá? Quando ele pediu comida para mandar alguma coisa para os soldados, que não tinha nada, o homem recusou. Eu não vou dar nada, porque eu conheço esses homens. Davi ficou tanta raiva, falou, vamos pegar, todo mundo pega a espada aí, vamos acabar com todos todos os homens, parentes e empregados, todos dele, escravos. Deus usou a esposa daquele homem para impedir que Davi cometesse aquilo lá. Então, a vida do justo, irmãos, é guiado por um Deus justo. Tá? Não é nada nosso. Aí aquele irmão ali, ele vive uma vida de justo? Vive. Mas não é dele, é próprio do Espírito de Deus. Nós aprendemos isso em Romanos, capítulo 6. Viver como servo da justiça. Tá? Então, o que falta hoje é crente justo. Eu sou evangélico, todo mundo é. Todo mundo hoje tem a Bíblia, todo mundo ora, todo mundo fala que é crente. Mas viver a vida como justo. Porque Satanás tem ódio disso. Quando você começa a viver, irmã e irmão, como justo, Satanás começa a lhe atacar. Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados sois quando fordes perseguidos por causa da justiça. Lembra bem disso? Então, irmãos, Davi sabia que se destruísse o fundamento, se ele matasse Saul ali, destruía o fundamento do justo. Então, e ele seria aniquilado pelos inimigos, né? Mas qual era o firme fundamento daquele homem de Deus? Qual era o firme fundamento? Eu coloquei aqui, irmãos, 3 coisas. Vamos ver se eu fui bem feliz nisso. Primeiro, a confiança de Davi era absolutamente em Deus. E mostrou isso em humildade e dependência de Deus. Eu vi que Davi não reagia, não perseguia, não deixava que ninguém falasse mal. Quando Saul morreu,
e que notificaram para Davi, ele chorou por Saul. Chorou por um inimigo. Tá? E isso é a vida de justo. Quantas vezes, irmãos, nós somos perseguidos, e a gente começa a maltratar as pessoas, falar mal das pessoas. Gente, o justo deve viver como justo. Ali tem o seu Deus que cuida de você. Essa confiança em Deus tem que ser na prática, irmãos. Você está passando dificuldade, doença, medo, seu Deus está presente. E ele pede, a Bíblia fala várias vezes, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que descansa nele. Está vendo? Porque isso traz paz ao coração. Davi fazia isso com todos os defeitos que ele tem, que todo mundo tem. Davi aprendeu a confiar em Deus. Os salmos mostram isso. Segundo lugar, ele tinha certeza de que o reino pertencia a Deus e não a ele. Então ele nunca quis apoderar do reino na base da força. Eu vou estrangular Saul e tomar o reino. E os irmãos podem olhar, vários reinos de Israel foram tomados na base disso. Vi um cara lá bonitinho, eu vou matar esse cara e tomar o reino dele. Coisa terrível, diabólica que aconteceu, especialmente no Reino do Norte. O reino era tomado por invejosos, por elementos gananciosos. Né? E assim o mundo é desse jeito. Davi não. Ele falou, no tempo certo, Deus me dará o reino. Eu não vou forçar a barra aqui para ser rei. Tá? E ele teve um reino justo. Mesmo com o erro dele. Irmãos, lembra da queda dele com Batseba? E matou o marido para ficar com a mulher. Que coisa terrível. Mas mesmo assim, Davi foi um homem quebrantado. Ele percebeu o pecado dele. Sempre se humilhou. Faça comigo o que ele bem quiser. Ele é Deus. Isso é um homem justo. E mesmo numa queda tão terrível como a dele, Davi se manteve humilhado perante Deus. Nunca quis se vingar. Nunca. Irmãos, a vida é assim. Nós não temos nada neste mundo. Nós não somos dono de casa. Nós não somos dono de filhos, de neto. Nós não somos dono de carro. Nós não somos dono de absolutamente nada. Então aquela entrega, aquela confiança absoluta em Deus marca uma vida incrível, irmãos. O nosso Deus é dono da prata e do ouro. Se Ele quiser enriquecer a gente, Ele vai fazer. Sejamos só fiéis ao Senhor. Nós temos você que irmãozinho, que é pobre aqui, você tem uma herança no céu que os homens mais ricos deste mundo não têm. Eu tenho visto no YouTube comentários sobre pessoas riquíssimas na Terra, pessoas riquíssimas. Esse Elon Musk diz que a fortuna dele comparado com alguns países pequenos aí, é maior do que a economia daquele país, a riqueza daquele país. Só para os irmãos imaginarem. Mas eu e você, que moramos simples, ganhamos pouco, vivemos daquilo, a sua herança está reservada no céu. Você é milionário, irmão. A esperança da glória. Aqui tudo passa, aqui tudo vai embora, ladrões roubam. Você tem uma herança que nunca vai estragar. No céu não entra ladrão nem ferrugem. Tá? Vamos em terceiro lugar, certeza que o fundamento, se os irmãos puderem abaixar o som do celular, seria bom. Certeza que o fundamento da vida era justiça e não força. Por essa razão, ele usava a espada para execução de justiça e não de maldade. Está vendo? Para os ímpios, a espada era usada para injustiça. Davi não. Ele usou a espada para justiça.
quando aqueles dois homens mataram o filho de Saul, que era rei, ele foi lá na casa do homem, o homem estava dormindo, e cortaram a cabeça dele. Levaram para Davi, pensando que Davi ia presentear. Não. Mate-o também. Matou os dois. Como é que vocês matam um homem justo? Então Davi tinha aplicação de justiça. Irmãos, o mundo de hoje, que parece tão bonitinho, parece tão evangélico, parece tão adornado de louvor, não tem nada a ver. Eles desconhecem justiça. Na Bíblia, Deus lida com justiça. Não é com bondade, é com justiça. É da justiça que tudo funciona adequadamente. Tá? Meu filho e minha nora têm duas crianças. Há perigo deles tratarem com as crianças com uma bondade que não é justiça. Está vendo? Então, a vida é justiça. Ninguém vai bater palma porque você é justo. O mundo bate palma para aqueles que são bondosos. Aquela pessoa é maravilhosa, né? E assim, eu me lembro uma vez lá na rodoviária, eu vi aqueles pessoas lá com fome, eu fui lá comprar um lanchinho para eles. Aí um chegou, o senhor é muito bom. Eles queriam elogiar a minha bondade, porque pensou que eu ia comprar mais coisas para eles, né? Mas não estava fazendo isso para mostrar. Estava querendo apenas dizer, eles estavam precisando de alguma coisa. Então, na justiça, irmãos, tem equilíbrio. Impressionante, né? Nós falamos a verdade em amor. Uma vida de justo. E o que Satanás quer fazer, ele quer quebrar a justiça. Então, onde houver justiça bíblica, Satanás quer quebrar. Ele vem com o martelo dele, pá! Quer quebrar. Porque ele odeia a justiça. Então ele quer fazer uma religião diferente. Ele quer fazer uma religião, todo mundo é bondoso, ninguém fica falando mal do gay, ninguém fica falando mal de uma adúltera, ninguém fica falando de adultério, de fornicação, dessas coisas. Opa, vamos lá. O evangelho bíblico é o evangelho da justiça. A primeira coisa que o evangelho faz, mostra que um justo morreu no lugar dos injustos. Está vendo aí, irmãos? É isso aí, é o evangelho da justiça. O que o efeito do evangelho é, primariamente, aplicar a justiça. Aí está o irmão Jailson. Ele se converteu, se tornou justo. Ele é aceito no céu pela justiça, não por bondade. Nós cremos muito, irmãos, nós ficamos emocionados com a gente mesmo. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu ajudo os outros. Então, como eu leio a Bíblia, como eu oro, justiça própria. Eu serei aceito na base da justiça de Cristo. Se eu não fui justificado, eu não entrarei no céu. Os irmãos, o único livramento do inferno, do lago de fogo, da ira de Deus é justiça. E a justiça de quem? De Cristo. Não é da Igreja Batista, não. Tá? Esqueça dos seus favores. Esqueça dos seus favores. Deus não precisa. Deus não pede esmola nossa. Tá? Lembre bem, que é a cruz que mostra quem eu era. E o meu justo Senhor, o Cordeiro amado, morreu em meu lugar. Pronto. É isso aí, queridos. Vamos então aqui? Então, vamos lá, irmãos. Trilhando esta base segura de justiça, deixa eu olhar aqui o relógio. Eu nem vou entrar muito na mensagem, mas trilhando essa base segura, Davi sabia que jamais poderia ser vencedor, jamais ele prevaleceria se não fosse esse firme fundamento da sua fé e do seu viver. E aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Baseia-se na justiça. Estabelece a justiça de Cristo e vocês não vão vacilar, ficar de um lado para o outro. O que será aqui? Aquilo ali. Não. Firma a vida nessa balança que pesou vocês. O peso de Cristo. Tá vendo? Aí está a irmã Rosa. Ela foi pesada em qual balança?
A balança, aqui está o peso de Cristo. Ele é justo, é o peso perfeito. E Rosa foi colocada aqui do outro lado, na balança. Sem Cristo, ou se não fosse Cristo, meu Deus, que peso ela tem? Nada. Mas com Cristo tudo ficou igualado. Igualou-se a Cristo em justiça. E Rosa é aceita como justificada, pois, pela fé. Ela pode ter paz com Deus. E a vida é assim. O que foi conquistado na cruz, ou conquistado na ressurreição, queridos. Aquele que morreu por Davi Sena na cruz, ressuscitou, fez Davi ressuscitar com ele também. Lá para tirar a condenação, lá na cruz. Na ressurreição, para Davi viver em justiça. Que fantástico! Que fantástico! Na cruz tirou a ira de Deus. Na ressurreição tirou o viver maligno. O viver injusto. O viver de tramar coisa contra o próximo. Um viver equilibrado. Que nos faz homens e mulheres diferentes. Maduros. E é isso que nós precisamos ser. A igreja precisa de homens e mulheres amadurecidos, cheios da justiça de Cristo ali, impregnados disso, para não ficar falando que não deve ajudar uns aos outros. A vida está errada, põe sua vida em ordem, irmão. Sua vida está errada, é injustiça isso. Ah, e é assim, queridos irmãos, que nós vivemos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui, irmãos. Deixa eu ver. Aqui, voltou, graças a Deus. Eu vou tratar só desse primeiro ponto aqui, porque não vai dar tempo para falar mais. Em primeiro lugar, a luta dos ímpios para destruir os fundamentos. Como é que eles fazem? Vamos lá. Versículo 2, irmãos. Os irmãos estão aí olhando? Por quê? Olha o que diz. Eis aí os ímpios. O que eles fazem? Eles armam o arco, eles dispõem sua flecha na corda, para fazer o quê? As ocultas dispararem contra os retos de coração. Eu vejo muita, sabe, aquela simplicidade de muitos crentes, confiar demais nas pessoas que não são crentes. Não faça isso. Os ímpios, eles têm as suas armas secretas, que você não as vê. Eles se escondem e bem escondidos, está vendo? A flecha, ela é atirada de tal maneira que a pessoa não está vendo quem está atirando. Você não percebe que tem pessoas ímpias ao seu redor que querem destruir o fundamento da sua vida. Ok, quais são essas armas? Vou mostrar para vocês. Primeiro, as armas da malícia. Está vendo? Aquelas armas da cilada. Não vai para a igreja, não. Não, vamos para a minha casa. Tem um almoço hoje lá. Não vai para a igreja, não. Outros dão conselhos. Você precisa descansar. Você não pode ser assim. Não, você precisa. Deus entende você. Conselhos de ímpios. Eles armam a arapuca para você cair, querido irmão. Tá? Você é zeloso por Deus. Eles querem tirar o zelo. Você é uma pessoa de oração. Eles querem cortar a oração. Tá? É assim, pode ser um filho seu, pode ser um parente mais querido seu. Ele não é crente, não é justificado, então ele vai ser usado para quebrar, tentar destruir o firme fundamento da sua vida. Vamos lá. Segundo lugar, eles tentam com as armas da intriga, das tentativas de levar os justos à queda. Você não percebe. De repente, o ímpio consegue desviar você da sua firmeza, aquela firmeza que você tem. Eles começam a tirar, devagarzinho, você não percebe. Não, é certo, ele é até um amigo meu, você não percebe. Ele está querendo tirar você de uma vida que honra a Deus. Justiça não é só em relação às pessoas, é primariamente em relação ao seu Deus. Segundo lugar, aqui. Não. Opa.
espera um pouquinho. Eu olhei aqui errado. As armas mundanas, eles usam para inundar um ambiente de maldade e desconfiança. E está fazendo isso muito hoje. Você está num ambiente, ali tem palavrão, ali tem imoralidade, ali tem xingamento. Tudo são armas da injustiça para quebrar as armas da justiça. Da nossa boca não deve proferir palavras torpes. Mas você aprende com os ímpios. De repente você está falando aquilo. Lembra que nós temos que limpar nossas bocas de qualquer sujeira, irmãos. Porque ofende a Deus e destrói seu próximo. Nossas palavras, palavras erradas, feias, nós temos que jogá-las fora, como podridão, como você pega as coisas que não prestam e coloca no lixo. Você tem que jogar fora, porque não somente ofende o Espírito de Deus, como atrapalha a convivência dentro de casa. Às vezes você é irritado, xinga alguém. Já aconteceu comigo. Quantas vezes eu tive que chegar para a dona Nádia, bem me perdoa. Falei aquilo que não devia falar. Ofendi meu Senhor. E ofendi você também. Humildade, quebrantamento precisamos ter, queridos irmãos. Outro detalhe aqui, tem também as armas daquela religião da aparência. Hoje tem demais. Aquela religião da aparência. A pessoa acha que está adorando, a pessoa está frequentando, a pessoa tem uma Bíblia, ela se sente emocionalmente religiosa. Essa arma é perigosíssima. Ela é usada com sofisma, uma aparente sabedoria para enganar as pessoas. E você cai nessa. Quando você não percebe que é só aparência. Tira a capa. Tira a máscara e a pessoa mostra quem ela é. Fala a verdade. E você vai ver. Eu fui andar uma vez ali, no Tom Jobim, e lá na entrada tinha 2 ou 3 mulheres. Elas ficam tudo em pé, guardando, protegendo os livrinhos e os comentários dos testemunhos de Jeová. Estava ali, bonitinho. Nem sentam. Elas são fiéis ali. A guarda mesmo. Parecendo as guardas de Israel. Aí, eu cheguei e falei, vocês entendem o que é que vocês estão falando aí? Nós entendemos. Vocês sabem o que significa o nome de Deus? Elas não sabiam. Eu quero que vocês chamem o líder de vocês. Vem aqui amanhã, vou estar nesse mesmo horário. Eu vou mostrar para ele. Vocês estão pregando mentira. Pregando mentira. E o Jeová de vocês é o diabo. No outro dia eles não estavam mais. Então, a religião da aparência. Parece bonito, vestidos bonitos, parece crente, mas não é. É coisa sofisticada do diabo. Tem simpatia no rosto, mas tem o ódio por Cristo. Lembra que Jesus falou, aquele que me odeia, odeia meu Pai. E odiará vocês também, queridos irmãos. Tá? Eu vou terminar aqui por causa do nosso tempo. Tá? Mas vou terminar aqui mostrando para os irmãos. Eles conseguem sucesso quando afasta algum crente da fé. E aí que está. Tem muitos crentes que são retirados da fé por causa da atitude de pessoas assim. Se vocês não estiverem firmados na redenção da cruz, vocês se afastam. Um falso evangelho, aquele evangelho que parece bonito, mas tem um pinguinho ali de mentira. Ontem, eu estava ajudando a dona Vívia a limpar o apartamento. Né? Aí eu peguei um balde de água e coloquei veneno para matar a barata. Pouquinho veneno num balde com 5 litros de água. Você está vendo como Satanás usa uma gota de veneno para destruir o fundamento dos justos. Tá? Eles conseguem plantar a mentira em lugar da verdade. Conseguem. Eu já vi pessoas que pareciam crentes mesmo na sua igreja, lutando, abandonaram por uma religião perigosa. Tá?
Porque eles conseguem plantar a mentira em lugar da verdade. E quando conseguem também eliminar o justo. O trabalho do diabo no mundo é eliminar os justos. Tudo Satanás. Ele usa a política, por exemplo, para ir aos poucos empurrando. Tira essa verdade aqui. Tira o negócio de família. Tira o negócio de pai, de casamento. Implanta maldade. Então, quando eles vão tirando os obstáculos da frente, eles vão encontrar os justos, por fim. Aí vai eliminando. Prende ele, prende esse, prende esse, prende esse. Porque o diabo, ele quer acabar com todo tipo de justiça na face da terra. O mundo é assim. Vou parar aqui por causa do nosso tempo, irmãos, na esperança de que esse salmo tenha uma aplicação na sua vida. Nós somos débeis, pequenos, mas grandioso é o nosso Deus. E aquele que habita em nós é infinitamente maior do que aquele que habita no mundo. Sejam firmes, queridos, na sua fé. Não se curvem perante os assaltos do diabo.